pergunta é, por que Ellen White depois, em 2 visões, ela se esqueceu o dia e a hora da vinda de Jesus? Então, a gente imagina o seguinte, Ellen White, embora Deus possa ter revelado para ela, se ela disse isso, e pode ser que ela esqueceu, veja. Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. O debate de hoje está pegando fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. No movimento adventista, a Ellen White, frequentemente, ela recebe esse título, né, de espírito de profecia, no sentido de que os adventistas consideram os textos da senhora White como sendo textos inspirados profeticamente e tal. E aí tem toda uma discussão se é inspirado no mesmo grau que é a Bíblia. Aí tem uns que dizem que não, mas frequentemente também chamam os textos da Ellen White de escrituras. Tem toda essa questão, mas não é esse o tema, mas ela é chamada de espírito de profecia. Pastor Alexandre, o senhor vai defender que a Ellen White é o espírito de profecia? Eu gostaria, antes de entrar diretamente nessa parte, dizer o seguinte: em todos os tempos, o Senhor conduziu a sua igreja e ele usou o dom profético para isso. Por exemplo, Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Provérbios 29:18 diz: sem profecia o povo se corrompe. Um texto muito interessante, Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, de acordo com a escatologia adventista, no tempo do fim, no cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, logo após o desapontamento, o Apocalipse 12:17 ali fala 2 sinais de que iriam ocorrer. Esse movimento iria guardar os mandamentos de Deus e, no meio desse movimento, iria surgir o dom de profecia. E nós, adventistas do sétimo dia, reconhecemos esse dom profético na pessoa, na vida e na obra de Ellen G. White. Então ela é o espírito de profecia. Exato. Ok. Pastor Joaquim de Andrade. Muito bem. A gente sabe que a figura de Ellen White, eu diria que nenhuma outra pessoa teve influência tão grande no desenvolvimento da igreja adventista como Ellen White. Então, desde o início do adventismo, ela tem tido diferentes opiniões quanto, por exemplo, a natureza exata do papel dela, do papel que ela deve ocupar na igreja. A doutrina adventista afirma então que as suas doutrinas fundamentais se baseiam somente nas escrituras. Mas o fator, eu diria, aniquilador é a inclusão dos escritos de Ellen White como fonte contínua e autorizada da verdade para a igreja. Por isso que lá no Crenças Fundamentais da Igreja, no número 18, diz assim: dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja adventista do sétimo dia. Então a gente vê nessa declaração o papel importantíssimo que Ellen White desempenha. É interessante porque ele citou aqui Apocalipse 19, Apocalipse 12, citou vários outros textos. Esses textos, na época da senhora Ellen White, não se aplicava a ela, por exemplo, Apocalipse 12 e Apocalipse 19. Até queria aproveitar e perguntar para o pastor Alexandre se ele sabia, por exemplo, que os pioneiros não consideravam essa interpretação que ele tem hoje da igreja adventista, e que a própria igreja adventista tem a respeito de Ellen White. Aliás, a própria Ellen White nunca afirmou que ela era o espírito de profecia, ela nunca afirmou isso. Até eu gostaria de ouvir o pastor Alexandre se ele tem alguma afirmação de Ellen White dizendo que os seus escritos é de fato o espírito de profecia, cumprindo-se aí Apocalipse 19. Ok, vamos lá, pastor Alexandre. Veja bem, quando nós falamos a respeito de Apocalipse 12, verso 17 e Apocalipse 19, 10, nós entendemos esse cumprimento escatológico. Para nós chegarmos lá, nós temos que considerar João e o livro do Apocalipse. Então, brevemente, João no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz revelação de Jesus Cristo. Depois ele diz a palavra de Deus. Eu não vou ler tudo por causa do tempo. E depois ele fala o testemunho de Jesus. Então, ele faz aqui uma junção em relação à revelação de Deus, o Apocalipse, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. E aí, Apocalipse 12, 17 fala: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois, Apocalipse 19, 10,
que já foi mencionado, prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, eu conservo o teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Paralelo a esse texto, você tem Apocalipse 22, 8 e 9, quando é um texto parecido, João ali novamente vai adorar ali o anjo, e o anjo também responde lá, vê, não faças isso, eu conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas. Então veja, essa construção, essa revelação que vem por meio de Ellen White, ela obviamente não é um processo simples da própria igreja, porque você tem um desapontamento, a igreja se resume num primeiro momento a 100 membros. Eles, quando observam o desenvolvimento, eles vão entender primeiro, cumpriu-se uma profecia, qual? Final dos 2.300 tardes e manhãs. Ok, agora o cumprimento disso, Mas Jesus quem é não... que entendeu que cumpriu essa Os profecia? pioneiros da igreja. Pela Bíblia eles Os entenderam. que começaram a igreja não A igreja acreditavam adventista. Adventista. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando da igreja. Não, falando da igreja adventista. Tá. Então, eles entendem o cumprimento dessa profecia. E isso no day after do grande desapontamento. Porque Exatamente. antes não se falava de 2.300 Exatamente. manhãs. Não, A partir de quando Como exatamente isso, eles passaram? esse estudo ele não começa com o movimento adventista do sétimo dia. Ele começa com Guilherme Miller. Guilherme Miller que realmente começa a estudar isso mais profundamente. Só que a única questão ali é Apocalipse 19. Por causa a gente pode até ler Apocalipse 10, aliás. É que assim, o Guilherme Miller não defende as 2.300 tardes e manhãs. E nem defende que Ellen White era o espírito de profecia. Veja, ele chegou a essa conclusão por meio de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, nessa compreensão agora, foi marcado uma data. Ok? Isso ainda não existia oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi pregado nos Estados Unidos, na Europa. O movimento do em outras Advento. regiões. Exatamente. Então, o que acontece? A compreensão das 2.300 tardes e manhãs se dá nesse período de 22 de outubro de 1844. Foi a data que foi marcada. Então, nesse período, se cumpriu essa profecia. Só que a interpretação de Miller era que a purificação do santuário era Jesus voltando à terra e purificar a terra. Mais adiante, como houve o desapontamento em Apocalipse 10, aquilo que na boca era doce ficou amargo no estômago, estudando os livros de Levítico, o livro de Daniel, de Hebreus e de Apocalipse, eles vão entender que agora o cumprimento das 2.300 manhãs seria a segunda fase do ministério de Cristo Santuário Celestial, quando ele entra no lugar santíssimo. Logo após isso, essa compreensão, então, surge agora Ellen White, nesse período, que é um processo histórico. Surge, então, agora Ellen White, trazendo revelações, e isso está sendo visto ao longo do tempo. Por exemplo, José Bates, no primeiro momento, não só José Bates, outros, eles não acreditavam que Ellen White era uma profetisa. Eles rejeitaram. Depois Ellen White, numa visão que ela teve, ela falou sobre a astronomia, que era a área que ele estudava muito, e naquele momento ele compreendeu que as mensagens delas vinham de Deus. Para a gente ganhar tempo, pastor Alexandre, exatamente quando Ellen White passou a acreditar que ela era o espírito de profecia? Olha, essa pergunta, ela diz o seguinte, eu não me considero profeta pelo fato seguinte, ela via testemunho de muitos pseudos profetas, então ela preferia não se intitular profeta. O que ela diz no livro Mensageiro do Senhor? O doutor Herbert Douglas diz, ela mesma falando, que ela preferia ser chamada como mensageira do Senhor. Então, à medida que ela está recebendo revelação, ela entende que essas revelações, elas vêm de Deus. Você tem os profetas do Velho Testamento, todos eles sendo chamados de mensageiros também. Então, os mensageiros do Senhor são aqueles que trazem o recado do Senhor e logo eles são profetas. Aliás, a senhora Ellen White disse que seus escritos são... que a obra dela era muito mais do que a obra de um profeta. Ela disse isso ou não? No sentido de que, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, ela escreveu muito sobre saúde. Então, ela fala nesse sentido só, que algumas coisas que ela escreve, embora ela recebe revelações de Deus, ela vai trazer uma instrução, uma orientação. Então, para ela, isso faz parte do dom profético, mas ela entende que o escopo... Então, isso é muito mais do que ser um profeta. Não, é profeta. A gente não tem mais inspiração, menos inspiração. Ou é inspirado ou não é inspirado. Então, no sentido, o que ela fala quando ela fala a respeito disso? Simplesmente porque a obra dela, o escopo é um pouco mais abrangente. Tendo em vista que ela vai falar da área educacional, ela vai falar da publicação de material, ela vai falar de saúde, ela vai falar de psicologia, ela vai falar da vida espiritual. Mas você entende os escritos da Ellen White como sendo na mesmo pé de igualdade que os escritos dos profetas da Bíblia? Não. Você não crê nisso? Pastor Joaquim. Não, ela é inspirada. Tá? Só que nós adventistas... Assim como os demais profetas. Exatamente, ela tem então inspiração. Exatamente, ela tem a mesma inspiração, porque a gente não tem alguém ou é inspirado ou não é. Isso. Então, se ela é inspirada, ela está na mesma qualidade. Só que a igreja não reconhece bíblicos. no mesmo pé de igualdade pelo simples motivo, porque a Bíblia, nós aceitamos toda a Bíblia como um cânon já fechado. Então, a Bíblia já é um cânon então... fechado. Sim, então não existe mais revelações. Mas nós não somos cessacionistas. Nós cremos que o dom de profecia, de acordo com Apocalipse 12, 17, 19, 10, no tempo do fim, novamente, Deus, ele observa que haveria necessidade de uma instrução, não para que... Mas vocês não são sensacionistas? Mas antes, não, inclusive, antes de Ellen White... Você acredita que existe profeta agora?
Eu não acredito no dom profético de Ellen White. Não. Só de A Ellen Ellen White não tá só viva. de Ellen White. Ela faleceu. Sim, os escritos Você acredita dela. que tem profeta agora? Não. Então você é sensacionista. Não. Eu observo o seguinte: para que um profeta ele realmente seja reconhecido como profeta, ele vai ter que ser avaliado pela Bíblia como a Ellen White foi. Então só ela? Não tem mais ninguém depois dela? Veja só, para esse tempo do fim, eu estou falando a posição adventista do sétimo dia. Nós cremos que Ellen White é profetisa. Fora do adventismo, nós não percebemos essa profecia. Você começou falando assim, ó, a igreja bíblica, ela sempre entende que em todo tempo existe profecia. Sim. No Antigo Testamento, você citou na época da Bíblia, tal, e por fim a Ellen White. Quem vocês reconhecem fora da Ellen White? Nenhum outro profeta fora de Ellen White. Então, essa é a definição de sensacionismo. Não, porque, veja só, aí é o seguinte, nós não... uma coisa é dizer assim, eu não aceito mais nenhuma manifestação dos dons espirituais. Isso não faz parte da nossa compreensão adventista. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais. Nós estamos falando só do dom profético. Então aí a gente não vocês seria creem que as pessoas podem falar em línguas agora? Olha, não dessa forma como é feito hoje. Vocês creem que as pessoas têm têm sonho, sonho, outro revelação? tema. Quando a gente for falar só o dom de línguas, aí é um outro tema já. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, a verdade, eu até questiono aí algumas colocações feitas pelo pastor Alexandre, mas a gente está aqui dentro do tema, que é a questão de Apocalipse, se refere a quem? Quem é o Espírito de Profecia? Bom, segundo a igreja adventista hoje, porque na época de Ellen White não era desta forma, nenhum adventista da época dela viva acreditava que ela era o Espírito de Profecia, que o texto de Apocalipse 19:10 se aplicava a ela. Então, à luz da Bíblia, nós vamos provar aqui que é o Espírito Santo. Não é outra coisa senão o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo. Interessante porque a igreja adventista se refere ao Espírito de Profecia falando através dos escritos de Ellen White, apontando aí as pessoas, segundo eles, de volta para a Bíblia. E aí o argumento é que o Senhor nos deu uma luz menor para nos guiar à luz maior, que são os escritos de Ellen White. A luz menor para guiar a luz maior, que é a Bíblia. Não faz nenhum sentido crer nesse tipo de declaração da igreja adventista. Agora, a sua afirmação, né, a afirmação de que encadeia, né, o testemunho de Jesus é igual ao Espírito de Profecia, que é igual aos escritos de Ellen White hoje. Então, uma vez que isso foi manifestado na senhora Ellen White, isso identifica então esta igreja, por isso que ele não aceita nenhuma outra revelação de um outro profeta. É interessante porque a gente vai ver, por exemplo, Maomé com seus escritos. Maomé teve a revelação lá do anjo, né? E daí deu origem ao Corão. Se eu perguntar se ele crê que Maomé foi um profeta de Deus, ele vai dizer que não. Joseph Smith estava lá orando, apareceu Deus o Pai Jesus Cristo a ele e disse lá que no Monte Cumor, em Palmira, Nova York, estavam enterradas as placas de ouro. E deu origem em 1830 ao livro de Mormon. Se eu perguntar para ele, Joseph Smith era um profeta verdadeiro? Ele vai dizer que não. Eu poderia citar a senhora Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. Ela também se declarava profetisa de Deus. Nenhum desses são aceitos pela igreja adventista. Aliás, dentro da própria igreja, sempre se levantaram pessoas dizendo que Deus estava tomando elas em profecia, dizendo que agora estava manifestado sobre a vida delas o espírito de profecia. Mas a igreja o que fez? Baniu essas pessoas da igreja, como aconteceu, por exemplo, com uma francesa chamada Janine Sautron. E aí ela se levantou dentro da igreja dizendo que ela tinha essa revelação de Deus, porque se a igreja cria que o Espírito ainda se manifesta hoje, como não aceitá-la como profetisa de Deus? Por que só aceitar Ellen White? Então me desculpa, Alexandre, essa é a verdade, esta caracteriza a igreja adventista uma seita. O exclusivismo. Achar que, por exemplo, que só eles estão com a verdade. Só eles têm um profeta de Deus. E não só isso, porque essa é a característica da igreja remanescente. Qual é a igreja remanescente? A que guarda os mandamentos de Deus, segundo a igreja adventista, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então só eles estão com a verdade. E infelizmente, e essa é a grande verdade, os adventistas entram nas igrejas evangélicas, os adventistas estão aí querendo passar uma ideia de que eles são nossos irmãos. Isso não é verdade. Ok, pastor Alexandre. Veja só, essa ideia de nós aceitarmos o dom profético, parece que a gente está rechaçando toda e qualquer outra mensagem. Então não é bem dessa forma. Para que Ellen White fosse aceita, primeiro ponto, a primeira parte tudo que ela está falando se harmoniza com a Bíblia, passa pelo escopo bíblico. Segundo ponto, as predições dela. Terceiro ponto, ela reconhece a encarnação de Cristo, toda a vida, a obra, o ministério, a divindade de Cristo. Quarto ponto, os frutos da vida dela. Se eu ler os escritos dela, isso vai me trazer bênçãos espirituais, isso vai me ajudar a compreender um pouco mais as escrituras, isso vai ajudar a minha vida espiritual como um todo. E aí, dentro disso, eu gostaria de ler um texto aqui, de 2 Reis, no capítulo 17, que eu acredito que esse texto é interessante, porque ele vai mencionar aqui a função primária do profeta. Então, 2 Reis, capítulo 13, 2 Reis, capítulo 17, verso 13, diz: O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos,
guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Verso 15. Rejeitar os estatutos e aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguir os ídolos, se tornaram vãos, seguir as nações que estavam em derredor, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Então veja, essa função primária, né? Você tem a função ordinária e extraordinária, né? Você tem a função do profeta trazer o povo de volta para a Bíblia. Quando nós analisamos os escritos de Ellen White, ela não está escrevendo tanta coisa nova. Não existe, você vai olhar ali, você vai perceber o quê? A Bíblia está nos trazendo de volta para a palavra. E esse texto mostra exatamente esse cumprimento na vida dela, porque em todo momento ela está exaltando o nome de Deus, ela está exaltando Cristo, ela está exaltando as Escrituras e apontando para a Escritura. Por quê? Porque essa é a função primária. O elemento preditivo é a função secundária. Claro que o profeta ele vai profetizar, ele vai falar sobre profecias. Isso é óbvio. Só que a primeira função é, o povo quebrou a aliança. O que Deus faz? Manda o profeta no meio do povo para advertir o povo e dizer, olha, vocês estão em pecado porque vocês estão transgredindo os meus mandamentos. Então, a todo momento, dentro dos escritos de Ellen White, é isso que ela está fazendo. Por exemplo, se você pegar essa obra aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, volume 5, no capítulo 81, qualquer pessoa pode ler, você não precisa ser adventista, você não precisa se tornar um adventista, não há problema nenhum, só para que você tenha uma noção. O que ela fala aqui? Ela gasta aqui mais ou menos em torno, acho que de 25, 30 páginas, e ela mesma explica sobre o dom profético dela. Ela explica detalhadamente. Quando você lê esse capítulo 81, Testemunhos para a Igreja, volume 5, você vai ter uma visão um pouquinho mais ampla do ministério profético de Ellen White. Pastor Joaquim. Então, de novo, na realidade, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente Verdadeira tem um profeta. Não é o caso da Igreja Adventista, porque não tem um profeta vivo hoje. Deveria ter. Se essa é a característica da igreja que está aí aguardando a vinda do Senhor, a igreja do fim dos tempos, teria que ter um profeta vivo. Eu pergunto, quem é esse profeta vivo? Cadê o profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque esse argumento de que Ellen White era uma profeta de Deus foi introduzido na igreja a partir de 1855. E durante muitos anos, então, a igreja afirmava que o dom profético no presente estava ativo na igreja. Em outras palavras, tinha um profeta vivo na igreja. Igreja remanescente. Agora eu te pergunto, o teste usualmente dado aí em manifestações presentes, porque depois da senhora Ellen White, em 1915, a igreja ficou num dilema, você sabia disso? Que houve um verdadeiro dilema entre os chamados pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque não tinha mais. Ellen White morreu em 1915, e agora? Como é que a igreja tem um profeta vivo e em 1915 ela morre e não se levanta mais nenhum outro profeta? Veja, é só um exemplo, não é uma analogia perfeita, mas vamos pegar o caso do final do primeiro século, você tem só João vivo entre os profetas. É a mesma, não vou dizer que Ellen White é João, jamais, não estou comparando isso. Estou dizendo, ela é inspirada, nós cremos que ela é inspirada, mas só para uma questão de uma analogia. Então veja, o povo está ali durante 70 anos vendo Ellen White, por exemplo, você vai ter um dos pioneiros, John Labourou, ou Loughborough, ele presenciou mais de 50 visões de Ellen White, ele esteve presente em mais de 50 manifestações de visões que Ellen White teve. Então, ele ao relatar no seu livro, ele escreve um livro falando sobre isso, sobre essas experiências, e ele vai relatando isso de forma histórica também, ele percebe que, de fato, aquilo que estava ocorrendo vinha do Senhor para a igreja naquele momento. Agora, quando você chega depois que a Ellen White morre, isso é natural, porque ela não está mais presente. Ninguém mais pode chegar e consultar a Sra. White, perguntar algo para ela, receber mais uma carta. E aí, o que fica para nós? Nós entendemos o seguinte, se ela é inspirada, a mensagem dela veio de Deus. Não importa se ela está viva ou está morta. Se ela está morta, óbvio, nós estamos focando no quê? Na mensagem que ela deixou. Então a Bíblia não estava completa, porque desde mas a eu morte disse, de não, João... mas não foi o que eu disse. No começo eu já disse aqui que a Igreja Adventista reconhece o cânon bíblico de Gênesis e Apocalipse. Isso está fechado. Então por que houve a necessidade de Ellen White? E outra, antes de Ellen White, após a morte de João, porque a igreja tinha que ter um profeta vivo. Após a morte de João, não surgiu. Até Ellen White surgir. Nenhum outro profeta? Bom, é como eu disse no início. Quando nós estamos falando de uma interpretação escatológica adventista, que no final das 2.300 manhãs, todo esse escopo escatológico, você tem sinais que estão ocorrendo ali, profecias que estão se cumprindo. E agora, no final desse período, eu estou falando desse período específico, você vai ter o cumprimento dessa profecia. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar, Noé, ele pregou 120 anos. Você não tem nenhum livro de Noé na Bíblia. Agora, nós vamos dizer que a mensagem que Noé, nós vamos desqualificar Noé como um mensageiro de Deus porque ele não tem nada escrito? Você tem vários livros, por exemplo,
Você tem uma carta do profeta Elias, 2 Crônicas 21:12. Você tem um livro da vida do rei Uzias, escrito pelo profeta Isaías, 2 Crônicas 26. Os escritos do profeta Natan, 2 Crônicas. Então você tem uma gama de profetas que escreveram materiais... Sobre Noé? Não sobre Noé. Mas qual é a sua ideia de falar sobre Noé? É que no tempo do fim, como esses profetas, naquele momento específico, eles receberam uma revelação especial de Deus e nós atribuímos isso também a Ellen White, que no tempo do fim, Deus, cumprindo essa profecia, ele, obviamente, Deus na sua onisciência, sabendo como seriam os últimos dias da história da Terra, tudo que iria ocorrer, todas as mudanças que nós estamos vendo, Deus então achou por bem trazer uma revelação especial, não vai acrescentar, não vai tirar nada da Bíblia. Eu pergunto, Ellen White viveu um tempo que ela poderia dizer está vivendo o tempo do fim, como nós estamos vivendo hoje, então hoje não haveria uma necessidade muito maior de um profeta do que na época de Ellen White? Então, eu vou falar a nossa posição adventista, a nossa posição. Na Bíblia você vai encontrar os profetas, vamos pensar que Paulo imaginava que Jesus iria voltar nos seus dias, né? Isso é uma característica bíblica. Todos aqueles que estão profetizando em nome de Deus, eles querem isso, eles anseiam por isso, embora não se cumpriu naquela época. O que nós focamos? Que do período que Ellen White morreu, os 70 anos de ministério que ela teve, tudo que ela escreveu, obviamente, serve para o tempo do fim. Por exemplo, uma obra que é um clássico que ela escreveu é o livro Grande Conflito. Ali você vai ver o quê? Profecias do tempo do fim, Apocalipse 12, 13, 14, 17, 20. Você vai ver ela não está acrescentando nada, ela não está tirando nada dessas profecias finais. Ela está trazendo uma contribuição, uma orientação, uma instrução dos eventos que iriam ocorrer de acordo com essas profecias. Bom, não é verdade o que você está dizendo, porque Ellen White, inclusive, depois do grande desapontamento de 1843, 22 de março de 1843, depois outubro de 1844, esses dois episódios foi uma falha de Guilherme Miller e ela estava lá. Depois disso, ela disse que foi revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. É interessante porque o próprio Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está escrito isso na Bíblia? Claro que está. E aí eu te pergunto, como é que Deus revelou a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, quando o próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia? Aí os irmãos adventistas, eu coloco irmãos entre aspas aqui, que estavam reunidos lá naquela sala de oração, perguntaram para ela, irmão White, quando é o dia e a hora? Ela simplesmente disse que depois que ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. Você acredita nisso? Olha, Você acredita nisso? Eu até precisaria dessa citação, né? Pra gente poder analisar. Veja, nós estamos falando, vamos pegar hoje... Você não conhece essa citação que eu acabei de fazer? Não estou lembrando dessa citação específica. Eu vou buscar aqui. Tem problema. A gente pode até analisar aqui. Agora veja um ponto aqui. Nós estamos falando de um ministério de 70 anos. Hoje, depois das compilações, teve livro que ela escreveu todinho. Teve livros que a igreja reuniu, artigos, periódicos, revistas da época. Então, hoje, nós temos aí em torno de mais de 100 livros de Ellen White. Obviamente, e a igreja adventista ela tem centro de pesquisa para estudar, analisar o contexto dessas situações que Ellen White está falando sobre isso. Por exemplo, só antes de terminar aqui, nós temos uma obra, Ellen White e seus críticos, né? Escrita por Francis Nikon, doutor da igreja adventista. E ele coloca aqui vários posicionamentos equívocos de citações de Ellen White que foram, ao longo do tempo, colocadas por aqueles que, obviamente, não aceitam essa manifestação. Então, mas você entende os escritos da Ellen White como inerrantes? Não, eles não são inerrantes. Bom, vamos para o intervalo, já passei aqui do horário do intervalo e a gente volta já. Fala, abençoados. Gostou do que viu até agora? Então segura firme, porque a melhor parte do vídeo ainda está por vir. Aqui, no nosso canal, você encontra debates bíblicos profundos e pregações transformadoras. Se você quer crescer espiritualmente e explorar a palavra de Deus como nunca antes, não deixe de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. O Joaquim tinha feito uma pergunta, eu não lembro agora. Não, ele falou por último, eu ia provar para ele o que Ellen White falou. Isso. Então da fonte aí ele vai responder. Tá bom, diz assim o texto. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante às muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus. Isso está no livro que ele até citou aqui, Primeiros Escritos, página 39. Esse mesmo anúncio foi feito também em outro, 3 anos depois. Ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferiu uma sentença e então
fazia uma pausa, enquanto as palavras reboavam através da terra. Primeiros Escritos, página 56. E por fim temos aí o livro Grande Conflito, né? Ligeiramente modificado, mas diz assim: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Grande Conflito, página 558. Ok, pastor Alexandre. Veja Você só. acha que a Ellen White sabia a volta de Jesus? Deus falou para ela a volta de Jesus? Veja só, essa citação que o pastor Joaquim menciona é uma citação que fala depois do fechamento da Porta da Graça, depois que as pragas estão caindo. Ela disse que a Porta da Graça tinha se fechado em 1844. Não, mas aí Ela disse isso? Então, mas aí, veja só. Ainda você fala dois assuntos aqui, pastor Joaquim. Você fala uma coisa, depois entra outra, aí não dá pra responder duas coisas ao mesmo Tá tudo tempo. relacionado. Então vamos primeiro à questão que o senhor colocou. Veja, ela fala exatamente isso. Que Deus vai mostrar o dia e a hora da volta de Jesus. Ela não disse que Deus mostrou. Ele vai mostrar o dia e a volta de Jesus. Por quê? A Porta da Graça se fechou, o povo de Deus está sendo perseguido na terra, por causa das pragas estão sendo derramadas, o povo de Deus está sendo perseguido, está passando por um momento de extrema angústia, e agora Deus então, de uma maneira para poder trazer um consolo ali, uma instrução naquele momento, Deus então vai revelar isso. A questão do fechamento da Porta da Graça, veja, num primeiro momento nós temos que avaliar assim, nós temos que entender o que é a opinião do profeta. Natan, ele tinha a opinião de que Davi ia construir o templo. Era a opinião dele, mas não era uma revelação do Senhor. A questão da Porta da Graça é uma coisa muito simples, bem simples. Ellen White, naquele grupo que tinha no começo do Advento, a posição da maioria deles era essa, a Porta da Graça se fechou. Por exemplo, Pedro, ele teve o mesmo equívoco. A visão que ele teve em Atos 10, ele também se equivocou no sentido de que o evangelho ainda era só para os judeus. Depois ele vai dizer, olha, Deus não faz acepção de pessoa. Todo e qualquer lugar, aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Então Ellen White, no primeiro momento, ela teve a mesma crença. Depois o que acontece? Eu sinto, pastor Alexandre, que há uma questão dúbia que os adventistas têm em relação a Ellen White. Por exemplo, o senhor falou aqui algumas vezes que o ministério da Ellen White durou 70 anos. Sim. Entre 70 e 75 anos, que é o que o pessoal fala. É 70 anos. É. A média é 70 Começou em que ano? 1940, não é? Exatamente. Ok. Depois, na Calma realidade, aí. sim. A minha pergunta é assim, É. 1840. Eu falei 1900, né? 1840. Ok. Quando que surge a igreja adventista? Se a gente for olhar 1863. Oficialmente. Então, quer dizer, 23 anos depois é que surge a igreja adventista. Exato. Quando convém ao adventista, vocês dizem que a Ellen White era só mais alguém que estava junto do movimento milerita. Uhum. Porque o movimento milerita cometeu erros importantes. O senhor não está me prestando atenção? Sim, eu tô. Volta aqui, pastor. Eu estou Aqui. prestando. Tá tudo Eu tô bem. ouvindo. No Vamos lá. movimento milerita ele cometeu Então, muitos equívocos. Pode falar. tô Pastor ouvindo. Joaquim. Eu só estou separando aqui um texto, mas eu estou te O ouvindo. pastor Alexandre Eu estou te ouvindo. disse que Ellen White viu no futuro. Não foi isso que ela disse no livro. Ela disse, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante às muitas águas, a qual nos anunciou, não diz aqui, o qual nos anunciará o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, ao declarar a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, ao declarar o concerto eterno com o seu povo, ele proferiu uma sentença. E aí vai, enfim. São inúmeras as declarações. Não adianta a igreja adventista falar, por exemplo, que nós pegamos textos fora do contexto, que não foi bem isso que Ellen White quis dizer. Quando ela foi questionada, ela disse, perguntaram para ela, irmã, qual é o dia e a hora? Ela disse que quando saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora. Agora, eu vejo aqui, pastor Alexandre, você disse que uma característica do profeta verdadeiro é falar segundo a Bíblia. Bom, ela já está contrariando a Bíblia aqui, porque a Bíblia diz, naquele dia e hora, ninguém sabe. O próprio Jesus disse isso. Ninguém sabe, nem o filho sabe. Como Deus poderia revelar a ela? Quer dizer que ela tinha mais privilégio que Jesus Cristo? Não só isso, você falou assim, por exemplo, os frutos de Ellen White. Os frutos de Ellen White são complicadíssimos. Por quê? Porque muita gente teve muitos problemas com as suas declarações, que depois descobriram que estava errada essas declarações. Por exemplo, outra questão é os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos são totalmente contrários à Bíblia. A questão de Cristo. Ellen White exalta Cristo. É verdade isso quando ela diz, por exemplo, que Cristo não era o Todo-Poderoso? Ela exalta Cristo quando diz que Cristo era o arcanjo Miguel? Quando ela diz que Cristo não completou sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844? Então, mas aí, pastor Joaquim, veja só. Você está colocando uma série de questionamentos aqui. A gente está centralizando aqui na questão do dom profético de Ellen White. Veja só. São muitos questionamentos que não daria tempo a gente comentar aqui. Eu quero só voltar num ponto. A gente pode marcar, inclusive, para debater sobre esses outros temas. A questão do fechamento da Porta da Graça. Só quero ler um texto aqui. Isso daqui, Ellen White, no primeiro momento, ela se equivocou. Ela também imaginava que a Porta da Graça havia fechado. Como eu disse, Pedro também estava equivocado. Depois, em Apocalipse 3:8, a compreensão que ela teve, conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, e no verso 7 ela diz ali, na parte final ali, eu tenho as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Ela está aqui falando em relação
a entrada de Cristo no lugar santíssimo, e ele fecha a porta do lugar santo e entrou no lugar santíssimo. Quando ela entendeu isso na Bíblia, ela teve outras visões acerca do assunto e ela compreendeu. Agora, o que acontece? Qual é o ponto aqui de divergência entre ela e a posição daqueles pioneiros? Porque eles ainda não tinham uma compreensão mais apurada desse assunto. Então, de fato, no primeiro momento, eles acreditavam na porta da graça se fechou. Aconteceu um cumprimento profético à data de 22 de outubro de 1844. Pastor Joaquim. O problema é que ela disse que ela era profeta de Deus, não, ela era mais do que um profeta. Os seus ensinos eram muito mais do que profecias, né? Então, a gente observa algumas declarações que são feitas. Você não falou sobre essa questão de Jesus ser o Todo-Poderoso ou não. Como é que ela exalta Cristo quando coloca ele numa posição inferior? Nós sabemos muito bem que todos os pioneiros praticamente eram unitaristas, negavam a doutrina da Trindade. Ela teve muitos problemas com isso. No primeiro momento, sim. Então, aí eu te pergunto, como é que você pode dizer que é a igreja remanescente? Como é que você pode dizer que este é o povo de Deus? Como é que você pode dizer que aliás, essa a igreja profetiza... adventista como igreja não era trinitária nos bons primeiros anos, né? Nas suas primeiras décadas. A questão assim, veja, nós estamos tendo um ajuntamento de vários credos, várias igrejas ali, que vai compor o movimento adventista. Então eles tinham compreensões divergentes entre eles. Eu tô falando da igreja adventista. Sim. A igreja adventista liderada pela Ellen White, sim, mas ela foi formada. Eles não eram trinitários. Não, num primeiro momento eles tinham dificuldades com a questão da Trindade. Inclusive, não apenas dificuldade. O Tiago White era um combatente da Trindade. Então veja só. Isso daí, olha só como a igreja adventista, nesse assunto, ela é uma igreja que ela é séria na sua pregação, na sua postura em relação a isso. Por quê? Porque nós temos materiais que estão publicados falando isso daí, essas citações que vocês estão mencionando. A igreja poderia fazer o quê? Abafar? Não. Não dá para abafar. Exatamente. Porque tem os escritos. nós vamos imaginar o seguinte, depois do desapontamento, até que a igreja se torne oficialmente igreja adventista do sétimo dia, durante 20 anos, a formação do bojo teológico da igreja, isso deu muito trabalho para a igreja. Muito trabalho. Isso foi sendo entendido, isso foi sendo avaliado. A gente tem um outro momento que a gente pode falar. O senhor tem alguma citação do Tiago White? Não, aqui eu não tenho, não é o tema que a gente se propôs a falar. Mas o senhor sabe do que eu tô falando. Sim. O senhor sabe que o Tiago White, ele era alguém que combatia a Trindade. O senhor tem algum momento na história, lembra de alguma coisa onde o Tiago White assume a Trindade, se assume como trinitário? Sim, depois... O Tiago White, não tô falando Ellen White. Sim, depois ele vai aceitar essa crença da Trindade. E defende a Trindade? Você tem algum documento? Eu não vou dizer que ele está defendendo, ele aceita a Trindade. E o fato porque assim, como eu disse, eu entendo, quando nós falamos Igreja Adventista Sétimo Dia, você tem esses 20 anos... Não, de 63 para cá. Isso, então. Então, depois de 63. A Igreja Adventista, a gente pode até um assunto de um debate, a Trindade dentro do início do movimento adventista. Sim, porque Ellen White, por exemplo, afirmava que Jesus não era o Todo-Poderoso, influenciado por eles, pelos unitaristas. Agora, ela era metodista. A igreja metodista sempre defendeu a doutrina da Trindade. Então ela foi fortemente influenciada pelos unitaristas. Agora, minha pergunta é, por que Ellen White, depois, em duas visões, ela se esqueceu o dia e a hora da vinda de Jesus? Então, a gente imagina o seguinte, Ellen White, embora Deus possa ter revelado para ela, se ela disse isso, e pode ser que ela esqueceu. Veja, o rei Nabucodonosor, ele teve uma revelação e ele esqueceu completamente o sonho e a interpretação. Então, o que ela menciona ali, vai chegar um momento, o que ela está querendo dizer é o seguinte, vai chegar um momento que isso vai ser revelado. Então, você concorda que ela tinha mais privilégio que Jesus, porque ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Aí é o que o senhor está falando, pastor. Só posso chegar a essa conclusão, Alexandre. Aí uma coisa, você crê que Deus revelou para ela o dia e a hora da vinda de Jesus? Se ela menciona você que crê sim, ou não? Se ela é uma profetisa, eu acredito que você sim. Crê? Sim. Agora, crê. pode ser que realmente, de fato, como ela está dizendo, ela se esqueceu. Deus tirou essa revelação dela, simplesmente para mostrar o quê? Que isso vai se cumprir no futuro. E se ela esqueceu, como é que ela sabia que ela sabia? Então, isso que eu estou comentando. É uma citação. E cadê o Espírito Santo na vida dela? Então, mas aí a gente não pode avaliar o profeta por ele está falando de uma coisa que ela nunca Agora, essa questão de Cristo, menciona a sua suposta amnésia. Ela nunca menciona. Então, essa questão, mas aonde que está que ela teve amnésia? Se ela disse que esqueceu. Então, mas aí não é amnésia. Se Deus tirou essa revelação dela... Peraí, uma coisa tão importante como essa, né? Deus revelou o dia. Eu acho que a gente pode ter um tema para falar sobre essas profecias de Ellen White se cumprir, não cumprir, isso é erro, a gente pode ter um tema. Agora, eu quero dizer o seguinte, Ellen White é óbvio que ela exalta Cristo. Se você lê o compêndio Desejar Todas as Nações, a todo momento ela está exaltando. Essas pequenas, ela fala algumas vezes, por exemplo, a carta aos Hebreus fala, e foi feito menor que os anjos. Isso exclui a divindade de Jesus? Claro que não. Você está falando da sua humanidade. Mas dizer que ele não é... É como a Bíblia. Peraí. Veja só, há momentos que a Bíblia fala o quê? Da humanidade de Jesus, há momentos que a Bíblia fala da divindade de Jesus. Está falando ele como humano, está falando ele como divino. Mas a Bíblia diz em algum momento que ele não era o Deus Todo-Poderoso? Claro que não. Mas Ellen White disse. Não, mas então, Joaquim, aí precisa ver a citação, todo o capítulo, aonde ela está citando, a citação.